Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Módulos Pensando o Nordeste na História e nas Artes. Olá, sejam todos bem-vindos. Essa entrevista faz parte do material da videoaula, do baião ao rap, as diferenças e as semelhanças de se cantar ao Nordeste. Hoje nós estamos aqui com o professor Francisco José Gomes Damasceno, tem graduação aí na UES, o mestrado e o doutorado na PUC, fez o pós-doutor também há pouco tempo, na UNL, a Universidade de Nova Lisboa. E o professor já tem uma longa experiência de estudo, de pesquisa, nessa área da história, teoria, filosofia da história, história do Brasil contemporâneo, os atores socio-históricos e também com a música, ele coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisas História e Culturas, o DICTES, onde desenvolve pesquisas sobre culturas populares em épocas modernas. Professor, muito obrigado, por ter aceitado o meu convite, por estar aqui conosco hoje. E para iniciar, para as pessoas que estão nos assistindo, você pode começar a falar sobre a sua trajetória na sua carreira acadêmica e como o senhor entra nesse assunto da música, principalmente na sua tese de mestrado e de doutorado? Claro, um prazer. Primeiro quero agradecer o convite e louvar a iniciativa do Centro Acadêmico. A gente está vivendo uma época de autoritarismo de todas as partes, de recrudescimento de pensamentos conservadores, fascistas, e entidades como DCE, CEAS, e entre outros, mas para nós do mundo estudantil, são fundamentais. E a iniciativa é super legal, porque junta a ação política com a ação acadêmica, o trabalho intelectual. Isso é muito legal, vocês estão de parabéns. Então, parabéns a você e, na sua pessoa, todos os demais colegas do CA. Eu comecei, antes de mais nada, você já meio que me apresentou. Bom dia a todos. A gente está gravando pela manhã, não sei a que horas vão ver. Então, você já fez uma rápida apresentação, não vou alongar muito, De fato, eu fiz a graduação, a licenciatura em História, na UES, licenciatura plena. Depois fiz uma especialização em Teoria e Pesquisa, em História, pelo PREPS-NURES. E, finalmente, nesse processo de iniciar a pesquisa na especialização, porque na graduação, à época, não havia a exigência de monografia, eu entrei em contato com os grupos juvenis urbanos. Então, meu primeiro trabalho de pesquisa, de investigação, era um interesse voltado para a juventude e a juventude urbana. Me incomodava a ideia de que a juventude estava alienada, foi quando o Fortal eclodiu de forma mais forte, e aí o pessoal ficava dizendo que a juventude era alienada, era isso, era aquilo. Aí eu fiquei incomodado com aquilo e comecei a pesquisar. Nesse processo de investigação, que eu comecei na especialização, eu acabo me encontrando com o movimento punk, e com o movimento hip-hop. E é a partir desse encontro com o movimento punk e com o movimento hip-hop que eu também me encontro com as expressões desses dois movimentos, que são centradas, muito centradas na música, na musicalidade. E aí, já no mestrado, eu trabalho com o movimento hip-hop, tentando entender essa expressão do hip-hop como um todo. E no doutorado, eu me volto tanto para o hip-hop quanto para o punk rock, e o punk, por uma questão deles terem afinidades do ponto de vista da interferência social, da interferência política, que era o que me preocupava. Ocorre que todas essas ações que eles desenvolviam, e toda a elaboração vital do grupo, a elaboração utópica desses grupos, porque são encaradas de diferentes formas, mas ou utópicas ou distópicas, elas se davam em torno da música. Era a música que catalisava, que potencializava, que
fazia com que o grupo se promovesse, se articulasse, se constituísse. E aí foi nesse processo que eu encontro os grupos e a música. Então a música começa a crescer na minha pesquisa, e embora sempre colocada dentro desses movimentos. E só depois que eu faço mestrado e doutorado, né, com essas temáticas, né, onde aí eu passei 18 anos da minha vida pesquisando juventude urbana, e especificamente esses grupos juvenis, né, é que eu saio para o pós-doc, né, mas aí já com uma outra intenção de pesquisa, agora assim, bastante centrada na música, mas pesquisando os cantadores, né, os velhos cantadores e ainda estavam em atividade, né, no começo do século XXI. Né, e foi quando eu comecei a pensar o longo século XX, né, parafraseando aí o Hobsbawm no breve século XX, mas um século XX para os cantadores que começa bem no comecinho do século, mesmo 1920, 1930, com cantadores como José Alves Sobrinho, entre outros, e vem até agora com grandes cantadores como Geraldo Amâncio, Ivanildo Villanova, que ainda estão aí, que são de uma segunda, que eu considero uma segunda geração de cantadores, né? E nesse caso, a música ela vem de forma muito central, já não tem mais essa coisa do movimento, mas é a trajetória da própria cantoria no Nordeste brasileiro que me ocupa. E aí, terminada essa pesquisa que eu fiz no pós-doc, que gerou essa publicação, eu passo a investigar os jovens cantadores. Então, eu volto para a juventude, não mais a juventude, né, urbanizada, no sentido lato do termo, mas a juventude da cantoria, os jovens cantadores, esses que já estão numa fase de transição, né, do modelo rural para o modelo urbano, para a vivência rural, para a vivência urbana, minha trajetória é basicamente essa, né? E aí essa pesquisa está em andamento, eu tenho alguns bolsistas comigo, também a gente está fundamentalmente coletando materiais e armazenando esses materiais para poder criar a gente está criando um site, enfim, tem toda essa, né, fiz várias entrevistas com esses jovens cantadores aqui em Fortaleza, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, percorri os estados entrevistando. E também tenho feito acompanhamento nas redes sociais, porque eles têm uma forte interferência nas redes sociais, né, que é a grande novidade dessas expressões populares hoje, né, diferentemente, por exemplo, do que ocorreu nos anos 50, quando o Luiz Gonzaga, por exemplo, explode no Brasil, se utilizando de uma outra ferramenta comunicacional, né, que era o rádio, mas também já no mundo das mídias. E os cantadores se apropriaram disso de forma muito forte, né? Resumindo, a minha trajetória é um pouco essa. Então, eu, além disso, da pesquisa, né? Além disso, não, junto à pesquisa, eu sou professor, né, de uma universidade pública e atuo também no nosso mestrado, né? E, enfim, assim, são as aulas que se retroalimentam das pesquisas, que estimulam as aulas e que vai fazendo com que a gente assim, cresça, amadureça nesse processo. Né? Como eu tinha até falado, né, antes de iniciar a gravação, assim, durante o meu vídeo, né, que eu vou trazer um pouco essa linha cronológica, né, que inicia com o Luiz Gonzaga, né, cantando no Nordeste, que ele vê ali, né, na metade do século XX, no século XX, e aí eu vou avançando e trazendo, né, outros cantores do Nordeste, né, que também vão cantando esse espaço que eles vivem. E nesse período, né, há muito uma visão praticamente quase unanimamente rural, né, que é o sertanejo, né, é o boiadeiro, é a seca, que são os temas principalmente cantados, né, por alguns deles, o povo do Ceará e tal, né, o pessoal do Ceará. Mas também, quando chega nos anos 90, por exemplo, vai ter o movimento Mangue Beat, né, em Recife, e aí eles vão trazer, né, já dentro da cidade de Recife, né, como a cidade estava naquele tempo, mas também tem o elemento mangue, né, que eles nunca deixam de fora, né, a cidade, o centro urbano e o mangue. E na sua tese de mestrado, eu vi que você vai tratar do movimento hip hop, né, no Ceará. O hip hop, ele
parece sempre estar muito ligado ao urbano, né, à cidade, aos jovens, né, da cidade e todo o contexto social, né, onde eles estão ali inseridos. Nas letras, né, assim, do que nessa sua tese de mestrado, assim, o senhor pôde acompanhar como eles cantavam essa vida social deles dentro da cidade, Fortaleza? Sim, claro. Eu tive uma convivência muito íntima com eles, né? Literalmente íntima, de ir à casa deles, de andar com eles, de frequentar os bailes deles, de deambular pela cidade com eles, enfim. Alguns dos meus antigos depoentes hoje são amigos meus, né? Que eram rappers, que eram DJs, que eram breakers, né? Enfim. Essa é uma experiência gostosa de quem trabalha com uma história que tem um recuo no tempo tão curto, né? Que é o meu caso. E nessa convivência, e você tem toda a razão, o que a gente pode observar é que eles são fundamentalmente urbanos, né? Embora algumas famílias sejam de origem rural, né? E havia entre eles essas influências, mas eles eram realmente fundamentalmente urbanos, né? E engraçado porque grossamente colocados na periferia da cidade, né? Ainda que a gente discuta o conceito de periferia do ponto de vista de deslocamentos, né? Já que não trabalho mais com essa ideia, mas eles se auto-identificavam como da periferia, né? O que eles chamavam de quebradas. E aí as temáticas que emergem, né? São temáticas relacionadas ao cotidiano deles mesmo, né? O hip hop, ele tem por característica, né, a assunção de uma crônica desse cotidiano, uma crônica que é marcada por tudo que cerca a periferia e tudo que cerca setores mais despossuídos da nossa população, as pessoas mais pobres, né? Violência policial, né? É muito frequente, e não porque eles estejam exagerando, a violência policial existe, é concreta, né? A gente vê isso na televisão todos os dias e incide majoritariamente sobre esses pobres, né? A questão negra, né, étnico-racial é muito tratada, então, assim, a gente se cumprimentava por niggas, e aí negras, quer dizer, a assunção da identidade negra é uma coisa muito presente, ainda que no contexto do movimento hip-hop aqui em Fortaleza, haja uma série de rachas em função do encaminhamento que a entidade deu, muito mais voltada para a questão de classe, que é uma característica do hip-hop no Ceará, que diferencia dos demais estados, né? Além disso, a questão da cultura deles propriamente dita, poder para o povo preto, que está associada à questão étnico-racial, canções que falavam, por exemplo, sobre a bala, que é uma canção do W.Man, que é muito interessante, que é uma bala que circula, e a bala assume, né, uma característica de sujeito nessa canção, é como se ela própria tivesse vontade, o problema da pobreza, esgotos, né, e também coisas alegres, em alguns casos, né, falando do baile, né. Tem, assim, as temáticas são recorrentemente voltadas para a realidade desses jovens de periferia. Então, falam disso, da falta de dinheiro, da pobreza, da violência. Em alguns contextos, entra um matiz que aborda rapidamente a questão sexual, mas nunca é uma coisa muito, muito frequente, né? Eles sempre disseram que se você quer tratar de amor, o rap não é o canal, vai fazer música sertaneja, enfim. Era a perspectiva que eles tinham. E especificamente aqui no caso do Ceará, há uma entidade muito forte que é quem centraliza o hip hop na cidade de Fortaleza e que depois se expande para o interior do estado também. Juazeiro, eles tinham Expressão, Sobral, que era o MH2O, Movimento Hip Hop Organizado do Ceará. E essa entidade, ela é oriunda de dois setores, né? São setores que eles identificam como sendo as origens dele, pessoas que eram ligadas à dança do break e ao rap propriamente dito, né, mas principalmente ao break, que eram as pessoas que estavam dançando nas ruas, influenciadas pela divulgação do hip hop nos meios de comunicação de massa, pela presença, né, da dança nos clubes periféricos de Fortaleza, nos bailes que aconteciam, que sempre tinha uma parte dedicada, e é quando começa a aparecer a dança do break, e eles formam as primeiras gangues de break, né, assim, que
e como eles denominam as gangues, que é quando começam a aparecer os primeiros rastros, e aí a entidade surge. E a outra parte dessa entidade, ela é constituída por um grupo que vinha do movimento estudantil, lá no Conjunto Ceará, né, e que tinha uma forte influência marxista. Então, esses dois grupos se juntam e criam a entidade chamada MH2O, que passa a centralizar as atividades do hip hop no Ceará. E aí, por influência dessa entidade, o hip hop cearense acaba assumindo também letras de caráter classista, né? Então você vai ver, por exemplo, letras que falam sobre o shopping Iguatemi, né? Que na época era bem recente ainda, e mostrando a desigualdade social deles serem perseguidos pelos seguranças, o Iguatemi ser um símbolo, né? Que diferencia a população da cidade de pobres e ricos, né? Tem músicas sobre especulação imobiliária, enfim, é bastante rico nesse sentido também, e uma particularidade do hip hop no Ceará. Então, é uma música eminentemente urbana, e é interessante a gente lembrar que, por exemplo, na década de 50, quando Luiz Gonzaga, né, se torna o símbolo dessa cultura nordestina, claro, tem um grande jogo de forças aí, de interesses da indústria cultural, né, das gravadoras, das rádios, mas, nesse contexto, as letras se tornam mais voltadas para o rural, por uma questão, inclusive, muito visível naquele contexto. A maioria da população nordestina ainda era uma população rural, né? A gente tem, a partir dos anos 60, meados dos 50, né, até os anos 90, uma inversão dessa população. A população nordestina deixa de ser rural, deixa de estar no campo, e se transfere para a cidade, a ponto de hoje a gente ter, por exemplo, no estado do Ceará, uma população que é majoritariamente urbana e não rural. Os meninos já são fruto dessa urbanização, na sua grande maioria já nasce na cidade, já nasce, né, já é a segunda, terceira geração, né, na cidade, né, são filhos de pais que vieram do sertão, são netos de avós que vieram do sertão, que se constituíram nesses bolsões. É tanto que os bairros mais importantes para o hip hop e também para o punk são bairros periféricos. Né? Assim, o epicentro do hip hop aqui em Fortaleza é o bairro do Conjunto Ceará. Né? Depois tem gente na Serrinha. Moura Brasil, na época que eu comecei a investigar, no comecinho dos anos 90, né, o grupo que trabalhava com a questão étnica mais forte se chamava Território Banto. Era um grupo composto por 3 meninos do Moura Brasil, daquela faixazinha de terra ali entre o hotel, o corpo de bombeiros, aquela igrejinha, e a estação ferroviária, né, que a gente chama de, acho que o nome dela é João Felipe, né, enfim, uma faixa de terra pequena, né, um morro, né, que eu frequentei, fui fazer entrevista com eles lá, e era um grupo que trabalhava a questão étnica, que saiu dentro do MH2O, justamente porque o movimento não comportava discussão étnica nas letras, preferindo uma discussão mais de classe. Né. Entre os punks, essa juventude é geralmente pobre, preta, de periferia. Então é isso que vai determinar, em certa medida, não sei se determinar seja o termo correto, mas pelo menos influencia fortemente as temáticas, né, que eles vão manifestar nas letras e no tipo de poesia que eles fazem, né? Entendendo que a música, ela sempre, né, a canção é sempre letra, como poesia, como expressão poética, música e performance também, né? E ao mesmo tempo chama a atenção, já deve ter ficado claro pela forma como eu exponho, que a minha preocupação com a música não é musicológica em si, né? Eu estou muito mais próximo da etnomusicologia, que é esse fazer social da música, né? Como a música se constitui, como se dá a tessitura social dela, né? E eu faço a mesma coisa com os cantadores. Mas é fundamentalmente isso, são meninos e meninas. Hoje tem mais mulheres do que havia no passado, mas são meninos e meninas
pretos, pobres, na sua maioria de periferia, e que têm enfrentado esses problemas, né, que são desemprego, discriminação, violência policial, pobreza, né, aí as angústias existenciais de uma juventude que está tentando se inventar literalmente, né, e que tem uma identidade, assim, muito delineada, né. Mais recentemente, veja, no começo dos anos 90, quando eu iniciei a pesquisa, a internet, se existia, ainda era muito tímida, né? Assim, uma coisa que nem todo mundo tinha acesso. Hoje não, no celular, no smartphonezinho, todo mundo tem acesso. Estão produzindo muito, uma interação maior. O fluxo de informações também é muito maior, né? Eu comecei num contexto onde o fluxo de informação se dava ainda, né, através de carta, de pequenos vídeos, né? Era uma circulação muito restrita. Hoje não. Hoje a circulação é ampla. E como eu faço, no caso dos punks, um estudo retrospectivo até os anos 70, no finalzinho de 70, 79, que é quando as primeiras expressões punks aparecem aqui em Fortaleza, então eu pego, no caso dos punks, um período ainda mais delicado do ponto de vista das comunicações, né? Eu tive acesso às cartas que eles trocavam, os zines, né, os fanzines, era o meio mais comum, né, de divulgação das ideias, né, dos nomes das bandas, das agendas, aí pequenas formas de comunicação como os sites, né, além dos índios. Então tem toda uma mídia alternativa que eles próprios montam, que faz parte desse fazer cultural deles, desse fazer que envolve a música, né? E é uma novidade aqui na cidade de Fortaleza. Você já tinha até falado no início, né, sobre duas pesquisas, né, que estão em andamento, né, uma que chama de Reinventando a Tradição, né, Jovens Cantadores e a Cantoria Rural Urbana, né, do Nordeste brasileiro. Tem um recorte, parece, de 70 a 2012, né, e a outra é Reinventando o Sertão, Jovens Cantadores e a Cantoria rural urbana, né? Também no Nordeste brasileiro, é mesmo? Não, são diferentes. São partes, né, que se completam. E o que é que o senhor, nesse tempo, né, que o senhor já começou, acho que foi em 2018, né? E aí 2019 também, foi que o senhor já pegou, assim, dessa ideia, dessa pesquisa já até agora? Olha, o mais pulsante, e que eu tenho percebido mais, isso conforme a minha hipótese inicial de trabalho, é que a tradição, e a gente está falando de tradição no sentido de conhecimento que se passa de geração em geração, né? A cantoria é uma expressão tradicional, faz parte da tradição do povo nordestino, e uma fascinante característica dela é essa capacidade de se metamorfosear. Ela se altera, ela se adequa, ela tem uma plasticidade muito grande. Ela fez isso na passagem dos anos 40 para os anos 50, né? Um pouquinho antes, o José Alves Sobrinho começa a fazer programa de rádio um pouquinho antes, mas fundamentalmente nos anos 50. Ela faz isso com a assunção do rádio, a partir dos anos 40, 50, ela faz isso de forma muito, muito forte, né? A ponto de, hoje, a maioria dos cantadores, e já há algum tempo, possuírem programas de rádio, participação no rádio, depois faz isso com a indústria fonográfica, eles começam a gravar discos e a serem tratados como estrelas. Acontece com o Moacir Laurentino, que eu entrevistei, com o Vanilo Villanova. Então eles também assumem isso. E agora, mais recentemente, eles tomaram de conta, por assim dizer, assumiram os meios virtuais. E aí a pulsão, né, assim, o elemento pulsante da cantoria, e é o que eu tenho visto, né, é justamente esse. Ela tem a capacidade de metamorfoses constantes, de assumir trincheiras que têm a ver com as formas de comunicação mais modernas, né, mais contemporâneas, mais avançadas, sem mexer na sua arte, mantendo o controle
da expressão musical, o controle do fazer, o controle da comercialização, nesse sentido ela rejeita a indústria fonográfica, e ainda se promover nesses meios. Então eles estão no Instagram, fortemente, eles estão no Facebook, eles usam o WhatsApp, enfim, eles têm o YouTube, né, tem mídias cruzadas, né, por exemplo, eles transitam e cruzam o Facebook com o YouTube. Eu acho que essa é a maior característica. E aí, agora, nesse momento de pandemia, eles, como todos os artistas, têm feito as suas lives, né? E aí a gente contribui, né, para que eles façam essas lives. Eles estão sobrevivendo disso, né? Tem feito lives. Um dia desse tipo, eu estava vendo uma live que tinha quase 3 mil pessoas assistindo no Brasil inteiro, né? Uma coisa maravilhosa. Mas com aquele mesmo formato tradicional, né? As pessoas podem interagir, pedir mods. Alguns, quando eles começaram, antes da pandemia, alguns já faziam isso nos seus programas de rádio. Eles transmitiam um programa de rádio via Facebook. E as pessoas ligavam para a rádio, pediam mods, pediam canções, pediam desafios, e também atendiam pelo Facebook, né? Já que era transmitido ao vivo, né, pelo Facebook. Então, a grande característica é essa. É uma expressão musical. Esse é um aspecto interessante. Tanto no caso do rap, que eu estudei, como no caso da cantoria, né, são expressões musicais que têm como sua grande e mais visível expressão a poesia, né, a poética. Né, então, ela vem primeiro. A música vem junto, mas vem junto, né, de uma forma que a poesia é mais expressiva. No caso do cantador, você vê que o baião de viola, né, ele se alterou, né, com o passar do tempo. Ivanildo Villanova diz isso claramente, que o baião de viola da época do pai dele e da época dele se altera no sentido de que antes ele era mais arpejado, né, aquela coisa mais batida, digamos assim, e hoje ele é mais dedilhado, e se tornou, na visão de Ivanildo, um pouquinho mais acelerado, né? O que corresponde também a algumas expressões do universo do rock, né? Você tem uma aceleração sistemática do rock desde que ele surgiu, por exemplo, né? De tal modo que hoje a gente tem estilos como o grindcore, né? Ou mesmo o hardcore do punk, né? Que foi uma aceleração que já era acelerado. Isso acontece um pouco no hip hop também, tem outras manifestações. Tem a ver, acredito, um pouco desse processo de urbanização da cantoria, né? Esse processo de urbanização. Ele não está completo, e eu penso que, embora alguns desses cantadores, né, ou parte desses jovens cantadores que hoje estão em evidência, já tenham nascido na cidade, né, a influência do sertão, do campo, ainda é muito grande na obra deles, e eles já cantam as duas coisas. Então, por exemplo, os Nonatos, que era uma dupla de cantadores que migrou, né, para o formato tradicional de canção, forró, etc., eles têm uma letra que diz o seguinte: eu vou alterar alguns dígitos do meu RG. Como é que é? Chama-se mudança radical. Eu vou, do meu RG, trocar de casa, imóvel, no meu automóvel por vidro fumê, mudar o número de telefone, correio eletrônico, fazendo com que eu fique de uma vez por todas livre de você. Então, eu falo de lente de contato que muda a cor dos olhos, do correio eletrônico, né? Jovens cantadores como Felipe Pereira, aqui de Natal, também já tem canções, né? O moderno da cidade, né? E o antigo do sertão, e aí ele fala das coisas que ele gosta, das coisas que ele não gosta. Então, essas temáticas que são relativas ao mundo virtual começam a aparecer também nas letras dele, ainda que a estrutura melódica continue rigorosamente a mesma, né? E então, na medida em que as pessoas vão vivendo, e os cantadores atendem a mortes, né? E o público é um público mais idoso, de fato, eles estão num processo de formação de jovens cantadores e também tentando formar público tão jovem quanto eles. Em alguns locais eles conseguem, ainda que incipientemente, isso. Há um cantador aqui de Fortaleza, chamado Guilherme Nobre, que, quando eu entrevistei
no meados do ano passado, ele estava aguardando para iniciar a faculdade dele de letras, né? Tem outros lá, tem um rapaz lá em Iguatu, salvo engano, que também faz faculdade de letras, né? Então, eles também têm acesso a essa parte mais formal, né, da cultura letrada, especificamente das letras, que é uma coisa muito boa para quem canta, para quem escreve, né? Mas não temos, então ele tem um programa de rádio, Guilherme Nobre é muito próximo de Geraldo Amancio, que é um cantador mais antigo, mais experiente, eles trabalham juntos, e ele é um cara muito bem formado, bem informado e bem informado, né? Assim, tem o programinha de rádio dele, e é muito jovem, sou muito jovem. Quando eu fiz a entrevista, ele tinha 17 anos, né? Agora deve estar com... Não que a fase, que a idade, né, assim, que a cronologia seja o que prevaleça na hora da gente definir a categoria juventude, não é isso. A ponto só que eles estão, é realmente uma carreira que quando você olha, tem 2 anos, 3 anos. Regis Trindade, que é um cantador aqui de Maracanaú, e quando, o ano passado, eu fui para a cantoria de 5 anos de repente do Regis. Então, são 5 anos apenas de exercício, né? Exercício profissional, né? Porque eles consideram, e claro, a cantoria, o cantador, a cantoria é uma profissão, foi reconhecida no governo Lula, tem lei, decreto, etc., né? E eles encaram profissionalmente. A minha primeira cantoria profissional foi essa, que é quando você recebe o primeiro salário, né, ou o correspondente a isso, né? É isso. A cantoria tem se reinventado, ela tem uma plástica muito grande e tem assumido muito as redes sociais, né? E o que não é diferente. Nos últimos anos, Samuel, eu tenho orientado alguns trabalhos, bons trabalhos, que versam sobre música aqui, né? E também feito parte de bancas de mestrado, de doutorado em outros estados, todas sobre música, né? Então, por exemplo, tem um rapaz aqui de Fortaleza, chamado Gerardo Cavalcante, que eu acho que é o maior especialista em mangue beat que a gente tem hoje, né? Ele fez isso na graduação, no mestrado e no doutorado. A tese de doutorado dele é sobre o Chico César, né? Que ele chama de Chico Vulgo, porque pega a fase anterior ao que ele se tornou Chico Sainz, né? Tem trabalhos bons também sobre Lauro Maia, né? E tem o balanceio de Lauro Maia, que é uma coisa muito específica. Tem trabalhos sobre Belchior, tem trabalhos sobre Roger Rogério, sobre o pessoal do Ceará. Então a gente tem uma vasta produção, né? Uma vasta produção acadêmica, né? Sobre, e muito rica, né? Muito rica. Para, assim, já encerrando, né, nossa conversa, a gente tem aqui, né, as pessoas que do nosso curso, a gente felizmente conseguiu alcançar, assim, pessoas, acho, de todas as regiões, né, mais ao norte do país, no sudeste, o sul, né, no nosso primeiro encontro, né, a gente percebeu que a gente tem muitas pessoas, e tem graduandos, tem já pessoas já graduadas, algumas pessoas ainda mestre ou doutor. Então, para terminar, eu queria que o senhor pudesse, né, assim, dar uma dica para eles, né, assim, de como entrar, dicas assim, de como entrar, né, nesse ramo, né, assim, da história social envolvida com a música, né, quais são os cuidados de se ter com a fonte, né, da música, como tratar disso, como, né, para quem está iniciando, para quem quer iniciar, né, nesse meio. O cuidado de todo historiador, né, assim, o que eu tenho observado que os bons trabalhos em história são geralmente trabalhos que respeitam as fontes, né, que são fundamentados e bem fundamentados nas fontes. Estou me lembrando aqui de um excelente pesquisador que foi me orientando no mestrado e que está no doutorado agora em Florianópolis. Ele fez um trabalho sobre o Fagner, né, mas não o Fagner só cantou, o Fagner como produtor musical. Então, pegou o período que o Fagner estava lá na CBS e tal. Ele era tão meticuloso que
todas as afirmações que ele fazia, ele checava e cotejava a fonte. Então, isso gerou um texto longo, denso e crivado de notas de rodapé, que é uma característica que, inclusive, hoje as pessoas já nem gostam mais de usar. Então, eu sou muito próximo da escola documentalista e penso que o bom trabalho de história deve ser feito sempre fundamentado e muito bem fundamentado nas fontes. As nossas fontes não são só as letras das músicas, são os próprios arranjos, as capas quando forem discos dos discos, as performances desses sujeitos, né, desses artistas, dos artífices, no momento das suas apresentações, também é um todo. Então a gente precisa de mais, né, assumir os jornais, assumir as entrevistas, nos casos das pessoas ainda vivas, assumir as letras, assumir os arranjos, assumir a reverberação disso e cotejar a documentação. De resto, o que eu tenho observado é que as pessoas que fazem esse trabalho com música são as pessoas que são apaixonadas por música, né? Elas realmente gostam de música. Não necessariamente o estilo que elas investigam, mas que gostam de música, de boa música. E como boa música, né, tanto existe a boa música como aquela música nem tão boa, há a boa história, uma história que é bem feita, bem fundamentada, que reflete teoricamente, que propõe uma compreensão, né, de qualquer expressão no seu tempo, pelos seus agentes. O trabalho com música é exatamente o mesmo, né? Entender o tempo deles, o que eles fizeram no tempo deles, quais eram as possibilidades, quais foram os limites, como é que esses homens produziram um aspecto tão relevante, né, da nossa vivência. E isso, imaginando não mais uma determinância do econômico sobre o cultural, ou do social sobre o cultural, não. Imaginando a autonomia dessas esferas. A cultura, a arte, a música, elas são, sim, uma parte fundamental do todo social, mas uma parte que não é determinada pelas outras. Então você não estuda música para entender a ditadura militar, você estuda música para entender a expressão musical, os artistas e o que eles viveram. Claro que no contexto da ditadura, a ditadura também vai aparecer, né? Como vai aparecer qualquer outro contexto. Porque uma coisa é um estudo, você dizer assim, olha, eu vou estudar a ditadura e usar a música como fonte. E outra coisa é você estudar música no período da ditadura, né? Então, eu acho que a nossa produção é boa, é bastante sólida. Eu coordeno simpósios nesses encontros nacionais da ANPUR, então tem temáticas as mais diversas, né? Por exemplo, no meu simpósio aparece um cara que trabalha com tecnobrega, outro que trabalha com baile charme, outro que trabalha com os dodecafônicos, dá de tudo. É muito rico. E a gente já tem uma produção muito vasta, com grandes, né, pensadores, né, pessoas que fazem essa reflexão muito bem. Aqui no Ceará a gente tem vários. É muito legal. O que eu digo não é nem uma dica, uma força, um estímulo, né, assim, para encararem, né, a formação como pesquisador, o acesso a isso, vocês estão tendo na universidade. Aí, a partir disso, criar o campo, né? Fazer a sua pesquisa acontecer no que você gosta, no que você deseja, e fazer bem feito, né? Fazer bem feito. É muito mais uma palavra de estímulo do que propriamente uma dica, né? Porque, de fato, vocês já estão tendo acesso ao fazer historiográfico, né? As teorias, as ferramentas metodológicas e tendo acesso a isso, obviamente, vocês vão descobrir que cada área tem suas particularidades, né? E aí, na medida em que você vai conhecendo, você vai traçando esse caminho, né? Esse caminho é uma coisa, entre aspas, natural, né? Mas uma área que é muito gostosa. E que tem também divergências, né? Leituras diversas, conflitos, como todas as áreas, né? Muito bom. Então,
aqui a gente está, né, encerrando. Muito obrigado, professor, né, mais uma vez por ter esse momento, né, assim com a gente. Muito obrigado a todos que assistiram até agora e, né, se cuidem, né, boas pesquisas, né, a gente está aí com esse curso justamente, né, para também quem está a maioria organizando somos do CA, né, somos graduandos, então a gente tem todo um interesse, né, nessa pesquisa, e a gente percebeu que muita gente também tem interesse em pesquisar o Nordeste, em pesquisar essas representações no Nordeste nas suas diversas áreas, na música, na pintura, nas novelas, nas danças, na literatura, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, até mais. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado.